Atenção para o pessoal da aposta que a Stake.bet.br liberou o multiplicador de odds para o UFC 317. Só na página exclusiva, que vou deixar no comentário fixado abaixo, você pega odds turbinadas em alguns cenários. Por exemplo, uma múltipla com vitórias dos 3 brasileiros, Moicano, Pantoja e Charles, está pagando 13,25 para 1. E o Charles vencendo por nocaute ou finalização, R$ 7,25 para cada real apostado em caso de acerto. Claro, não seja bobo, o risco aqui é bem maior. São apostas bem mais específicas. Se na primeira aposta um dos 3 brasileiros perder, você perdeu todo o dinheiro. Se na segunda o Charles perder ou até ganhar por decisão, você também perde tudo. Então, se a grana tá curta, você tem aversão a risco ou tem tendência à compulsão, não aposte nunca. Lembrando que é para ser um pequeno entretenimento para maiores de 18 anos. Não é nunca investimento e muito menos complemento de renda. Mas, para quem já está cadastrado com o código promocional Sexto Round tudo junto, é responsável e já ia fazer uma dessas apostas, o multiplicador de odds da Stake.bet.br tá no comentário fixado. Beleza? Vamos para a resenha. Existe muita teoria conspiratória no meio do MMA. O público é bem amplo e tem gente com todo tipo de perfil que acha que os resultados são todos fabricados, que os jurados são pagos pelo próprio UFC para favorecer o atleta mais popular e esse tipo de coisa. Quando pensando só em incentivo, não faz qualquer risco, uma empresa avaliada em 11 bilhões de dólares correr risco de fechar as portas, entrar em crise de credibilidade por uma grana de curto prazo. É só pensar que Dana White não tem poucos inimigos nos Estados Unidos. Ainda mais depois que virou amigo do peito e peça-chave na campanha do Donald Trump. Os jurados, aqueles que pontuam as lutas, são funcionários públicos nos Estados Unidos. Não tem qualquer link empregatício com o UFC. Se tivesse qualquer tipo de mutreta, prevaricação, o careca já estava preso em todo tipo de CPI. A oposição lá ia fazer barba, cabelo e bigode. Eu tô dizendo então que o UFC não influencia em nenhuma forma nos resultados? Não tô dizendo, porque eles claramente influenciam. Existe uma maneira extremamente eficiente e legal de determinar certos campeões e mexer bastante nas categorias, que é casando lutas convenientes. E quando eu digo casar uma luta, incluam no pacote a data, o local, etc. Pessoal, em caso de vitória do Ilia Topuria sobre o Charles do Bronx no próximo sábado, a chance do Paddy Pimblett virar o desafiante número 1 do peso leve é enorme. E ele terá chegado no title shot vencendo Tony Ferguson, Bobby Green e Michael Chandler, que somados estão com 119 anos. Quem escolheu essa sequência, o timing, o UFC. Por quê? Porque era a forma do cara avançar. Pergunta, se na mesma caminhada Paddy Pimblett tivesse enfrentado Roel Álvares, Quentin Dawson, Rafael Fiziev, Renato Moicano, ele estaria na posição que está hoje? Então sim, essa é uma maneira extremamente eficiente de guiar a narrativa. Aí beleza, uma vez lá dentro, seja o que Deus quiser. Paddy poderia ter levado um pombo sem asa do Michael Chandler e caído duro. Nem sempre o previsto acontece, mas a probabilidade sempre esteve do lado dele. Bom, tô dizendo tudo isso porque aqui no Brasil, por apreço ao Charles e por ser uma decisão favorável a nós, a gente tá meio que ignorando que o title shot era pra ter ido pro Arman Tsarukyan, que é o número 1 do ranking e venceu o Charles do Bronx de forma incontestável há pouco tempo, no meio de 2024. Cadê aí a galera do mérito esportivo? Não tem ninguém chiando por aqui, vamos falar a verdade. Tsarukyan não perdeu nenhuma luta, ele travou as costas treinando na semana do UFC 311. O cara tá saudável, fez 2 lutas de submission nos últimos meses, por que não o chamaram de novo? Se formos honestos com nós mesmos, sabemos que são 2 os motivos. 1, Charles do Bronx é muito mais popular. E 2, considerando a diferença de idade, acham que Charles é um encaixe físico e técnico melhor pro Topuria. O número 1 é matemática, uma certeza, não tem mistério. Já o número 2, a gente pode concluir com a recente viagem do Hunter Campbell ao Daguestão, porque o cara não foi lá para convencer o Makhachev de ficar no peso leve e enfrentar o Topuria na Semana Internacional da Luta. Pelo contrário, ele foi lá cantar doce pro russo mudar de divisão e abrir mão do cinturão dos leves, abrindo espaço pro Topuria. Eu não tô me contradizendo aqui, acho que o Charles tem uma chance relevante no sábado. Acho que ele zebra na proporção de 4,8 para 1 na Stake.bet.br, um absurdo. E sim, tá 4,8, aumentou. Mas é inegável que o Charles não tem o melhor sistema defensivo do mundo contra quem soca em linha. Ele leva knockdown praticamente toda a luta porque aceita a violência, a porrada franca, engolido pelo caos. É mentira ou é verdade? O Charles não vai se jogar nas pernas do Topuria nos primeiros segundos e propor 25 minutos de troca de força no clinch, como faria o Tsarukyan. Para ilustrar ainda mais o que eu digo, caso o Topuria vire campeão, Tsarukyan não será a primeira defesa de título com 100% de certeza. Vai ser o Justin Gaethje ou o Paddy Pimblett. De novo eu pergunto,
Por quê? Porque o escolhido para unificar o cinturão do peso-pena com o Alexander Volkanovski foi o Diego Lopes e não o Movsar Evloev, número 1 do ranking, que venceu o mesmo Diego. Porque o Alex Poatan fez a revanche com o Iri Prohaska e depois encontrou o 8º do ranking, Khalil Rountree, quando tinha ali disponível Magomed Ankalaev vindo de trocentas vitórias seguidas. A gente não questionou muito nenhum desses casos porque fomos favorecidos em todos eles. Mas isso eu diria que é a empresa trabalhando em prol do produto, tentando casar lutas boas e interessantes para o público, mas cagando para o próprio ranking. E para deixar claro, não estou dizendo que nenhum desses atletas, Volkanovski, Perry, Poatan, fazem parte dessas escolhas. Pelo contrário, não apitam nada, só recebem o nome e aceitam ou não. Só que a realidade é que Ilia Topuria é hoje o plano A, B e C de Dana White para ter a sua próxima superestrela comercial. Não tô nem falando de Conor McGregor, Brock Lesnar e Ronda Rousey aqui, mas de alguém que pelo menos frequente aquela vizinhança com o Jorge St-Pierre, Jorge Masvidal, Nate Diaz, esse nível de notoriedade. É só analisar os fundamentos. Ele é muito jovem ainda, 28 anos, talento raro, estilo empolgante, consegue nocautear lendas. Tem personalidade, carisma, é provocador, excelente networking, é parça das principais celebridades espanholas. Pode render ao UFC um Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid lotado, fala 3 idiomas fluentemente e tem rivalidade estabelecida com o lutador número 1 peso por peso. Islam Makhachev, que aliás representa a Rússia, país que invadiu a Geórgia, onde os pais do Topuria moram. Não que Charles seja impopular, pelo contrário, é super popular e poderia reaquecer o importante mercado brasileiro. Só que os caras sempre buscam novidade e considerando o médio e longo prazo e os mercados envolvidos, não há dúvida onde está a maior aposta. Sem John Jones, Conor McGregor, Israel Adesanya em fim de carreira, Alex Poatan, idade avançada e sem o cinturão. Khamzat Chimaev ainda na condição desafiante. Sean O'Malley superado. Topuria é hoje a maior aposta do UFC para unir resultado e carisma. Quem pilota a máquina, que não é bobo, estabeleceu o Charles do Bronx como adversário ideal para ele no maior pay-per-view do ano até aqui. Detalhe, por causa de todo aquele imbróglio do Makhachev com o Belal Mohamed, Topuria tinha 100% de certeza que atuaria no dia 28 de junho, antes do Charles. E se liga também nessa cena da pesagem hoje. O representante da comissão atlética diz primeiro que Topuria está pesando 70,5 quilos, 200 gramas a mais do que o limite permitido, só que imediatamente ele se corrige, diz que não, Topuria está pesando certo, 70,3. A galera da teoria da conspiração na net já foi à loucura, mas o cara pode, de fato, simplesmente ter visto errado. Eu tenho certeza absoluta que no sábado, depois que a porta do octógono for trancada, a competição será idônea. Pode acontecer literalmente qualquer coisa, o Topuria pode cair no primeiro soco. Do contrário, eu não teria dedicado os últimos anos da minha vida a esse belo esporte. Só não sejamos ingênuos. Charles, perto de completar 36 anos, foi escolhido por um motivo. Alguém pensou em probabilidade. Agora, no sábado, ele terá a chance de provar todo mundo errado mais uma vez, até quem casa as lutas dele. E aí, será que contra tudo e contra todos o velho leão mantém o controle do bando? Ou não tem jeito? Topuria mais rápido, pendulando, vai encontrar o queixo do brasileiro de qualquer maneira. O meu palpite é que se Charles reconquistar o título, tirar o garoto de ouro da corrida, matar a possibilidade de Topuria versus Makhachev no futuro, teremos alguns sorrisos amarelos nos bastidores. Mas claro, isso tudo é apenas a minha confabulação, o meu ponto de vista, os meus 2 centavos. O que você acha da empresa precisar tanto, contar tanto com o Topuria no momento em que o Brasil quer tanto que Charles do Bronx volte ao topo? Como fica esse conflito? Comenta aqui embaixo a sua opinião, se puder deixar o like ou clicar no botão hypar, ajuda bastante a gente também. Não perde o último vídeo aqui do canal, que foi a sessão de terapia com o Renato Moicano. Falamos bastante sobre a luta dele com o Beneil Dariush, Charles versus Topuria, Pantoja, que treinou com ele, e que vai pegar o Kai Kara-France. Está bem completa essa revisão final do UFC 317. O link está aqui do lado. Confere e prestigia, por favor. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até domingão.